todo mundo ficar reprisando depois. Depois vocês gravam, passam no encrenca. Então, vou pegar aqui. 22 já. Então tá bom. Mais da metade. Todo mundo está ouvindo, moçada? Pode abrir o microfone e falar se está ouvindo. Tô, professor. Sim. Beleza, então. Vamos começar aqui, ó. Em relação à aula anterior, só para ter uma ideia do que a gente estava esperando, tá? Era esperado aqui que vocês colocassem as cores, o valor do nominal do resistor, né? Pode colocar em vários lugares aqui o valor nominal, não tinha problema não. O único lugar que não deveria, mas alguns colocaram, foi aqui, ó, no valor medido. O valor medido é o valor apresentado pelo instrumento, tá? A escala, né? Não tinha um lugar específico, mas o pessoal colocou do lado, tá? Ficou bom. E para classificar. Então, na hora de classificar, o único que eu coloquei aí de propósito o valor diferente foi o de 1K. Para ficar na dúvida se estava bom ou se estava ruim, porque ele estava em cima certinho da tolerância. Então, nesse caso, o pessoal considera sempre maior ou menor, e não igual. Então, se tiver maior, está ruim, né? Como aqui está em cima, está bom, quase ficando ruim. E o que é a escala adequada? Repare que a escala adequada é a primeira escala acima do valor a ser medido. Então, é a escala maior que o valor a ser medido, mas é a primeira escala. Essa é a mais adequada. Aí vem o exercício. Qual é a escala para medir 330? 2000. Aí vem lá. Eu consigo medir na escala de 200. Chico, começou a sumir o som de novo. São 28 já na sala. É transmissão. Tinha isso com esse problema. Tem que verificar o que acontece. Alguém levantou. Eu vou desligar minha câmera para ver se melhora. Deixa o seu som desligado, Ari, para ver se melhora. Isso. O pessoal está ouvindo? Estamos sim, professor. Estamos sim, professor. Beleza, então vamos continuar aqui. Vou falar um pouco mais baixo, porque perdão, mais pausado, que a internet parece que não está 100% não. Então, olha só, a escala de 1K, eu consigo medir 500? Sim, que é maior. Ó, Foi embora o som, Chico. Tá sem som, Chico.
Chico deve ter dado uma saidinha para resolver esse problema. Professor, só uma pergunta. A gente ainda pode enviar esse questionário, certo? É porque no Moodle estava até dia 31. É isso. Pode ver. Ah, ok. É porque o senhor está mostrando a resposta aí meio... Não, a ideia é essa. É para Mostra. você fazer... Estão ouvindo, né? Ah, entendi. É para você fazer em torno de uma semana, né? A primeira atividade. Então, eu já estou mostrando aqui que a dificuldade quem teve. Ok? Ok. Obrigado, viu? Falou. Então, olha só. Ô, Chico, volta. Vou Chico. botar a tela aqui. Isso. Volta para o seu... Sua escala lá. Chegou. Muito bem. A voz está ótima. Tá boa a voz, tá? Mas o problema é o Teams aqui. Ó. Eu resetei ele, reiniciei ele. Uhum. A Você que agora vai dar... está com problema. Então, olha só, vamos ver aqui. Ó. Então, teve muita gente que achou que o erro da escala, né? Tem problema na escala. Não, a escala não tem problema, tá, moçada? A escala vai de 0 a 10 e tem um ponteiro aqui no meio. Um monte de gente colocou no trabalho assim, que tinha um problema com a escala que não tinha os valores ímpares. Não, a escala é essa. Era para entender um pouquinho da escala. Esse negócio aqui é o ponteiro. Então, eu tenho que descobrir quanto que vale cada divisão dessa. Então, como é que eu faço? Eu pego de 0 até 2 e vejo. Tem 1, 2, 3, 4. Sumiu. Tá danado. Meu Deus. Sumiu de novo, filho. Deixa eu ver aqui. Ô, Francisco, você hoje não vai dar muito certo, não vai dar certo, não. O som está sumindo muito. — 33 alunos. Chega nesse número, fica pior. Professor, Qual deles? Chico? eu só queria pedir para adicionar o Lucas na turma. Eu mandei o e-mail dele no chat. Eu já adicionei, confere aí. Ele Será que... conferiu e falou que não está na turma. Tá, então de novo aí, olha. Tá. Ele conferiu lá agora? Mandei de novo. Vou ver aqui com ele. Tá, falou, obrigado. Vai lá, Ari. Obrigado. Eu já mandei lá. Fala aí, Ari. Explica a escala aí para eles. Tá, então tá, vamos ver se pega bem. Gente, o que o Chico está colocando é o seguinte: nós temos aqui uma escala só com números pares, não tem problema nenhum ser números pares, pode ter números pares, ímpares, etc. Essa escala é essa aí, pronto, morreu aí. E observa o seguinte: ela tem divisões grandes, 0, 2, 4, 6, 8, 10, e tem subdivisões. Conta que, por exemplo, aqui, ó, de 0 a 2, né, ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. E 5 subdivisões somadas tem que dar 2. Então, você pega 2 aqui e divide por 5, vai dar 0,4. O que significa isso? Cada subdivisão vale 0,4. Então, nós temos aqui 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 e 2, e vai por aí, ó, 2,4, 2,8. O ponteiro está marcando, está na posição da segunda subdivisão a partir do 2, então é 2,4 mais 0,4 dá 2,8.
Então, ele está indicando 2,8. O valor é 2,8. Se a escala é de um aparelho que mede tensão, tá certo? Seria 2,8 volts. Tá certo? Tranquilo, Chico? Passa para frente aí do Paraná. Só fala do erro. O erro percentual, não é isso? Não, pode ser absoluto mesmo. Tá, esse erro que está indicando aí, ó, é 0, é mais ou menos 0,2. Significa que a medida indicada, ela pode estar com erro para mais de 0,2 ou menos de 0,2. Tá certo? Isso é uma característica do processo de leitura, né, que o aparelho implica para a gente. Tá certo? Tem um outro tipo de erro, que é o erro de paralaxe, que está aqui na figura seguinte, aqui é o seguinte, ó, nós temos aqui a foto de um multímetro analógico. Observe que o Chico colocou ao lado dele uma ampliação de uma parte da escala. Essa ampliação tem alguns valores da escala e o ponteiro. Observe que esse ponteiro, ele apresenta nessa parte que é um vidro, é um espelho, cara, tem um espelho aí, ó, a gente percebe claramente que é um espelho, porque quando ele tirou a foto, deu um brilho aqui do lado esquerdo dela, tá certo? É um espelho. A função desse espelho é permitir que você se posicione num ponto de melhor leitura, que é o ponto que seu olho faz um ângulo de 90 graus com a escala. Isso quer dizer o seguinte, quando você se posiciona bem em frente ao ponteiro, olhando diretamente para o ponteiro, você não vê o reflexo dele, porque o reflexo dele está atrás do ponteiro. Mas se você muda a posição do seu olho, como está na foto aqui, ó, você vê o ponteiro refletido lá. Então, você está numa posição incorreta. Né? Aí, qual leitura que você vai ler? Tá certo? Do ponteiro ou do reflexo do ponteiro? Tá certo? Quando você está exatamente em cima do ponteiro, de frente, assim, você tá, o seu olho, né, vai ver exatamente a faixa ou o ponto lá da escala que é o valor correto. Tá certo? Mesmo assim, ainda tem o erro do instrumento, que é pequenininho. Entendeu? Os instrumentos analógicos têm esse problema. Apesar de dar uma noção boa da medida, da grandeza que você está medindo, ele apresenta esses erros. O erro natural do instrumento, né? O erro de medição, que é esse aí, né? É você posicionar um pouco diferente, né, da posição normal. Agora, tem um outro problema também. Se o ponteiro fica entre dois tracinhos da escala, né, você tem que decidir qual que é o valor. Por exemplo, está entre 2 e 4, por exemplo. No caso aqui, que ele tá indicando aqui, essa seta está indicando 36 e 34, fica melhor. Qual a medida correta? O ponteiro está entre os dois. Pode ser 35, por exemplo, né? Ou 34,8, ou qualquer valor assim. Então, dá imprecisão também. Então, toda medida feita com instrumento digital, ela apresenta esses erros. Mas são erros que, na maioria dos casos, são irrelevantes, né? A não ser que você queira fazer uma medida mais precisa. Se você precisa dessa medida mais precisa, você tem que usar um outro instrumento que te dê essa medida mais precisa. De um modo geral, né, para um trabalho normal, dia a dia nosso, esses erros, assim, desde que você se proceda da melhor maneira, isto é, escolhendo a escala, se posicionando corretamente na frente do medidor, não tem problema, esses erros aí podem ser desprezados. É isso, Chico. Pode continuar. Eu tenho que lembrar o que você queria que eu falasse sobre isso aqui. A tabela é 12. Isso aqui são as tabelas dos valores, dos valores padrões dos resistores, não é isso? Comerciais, dos valores comerciais. Por exemplo, a primeira, a CLC, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. São valores comerciais padronizados. Essa aqui, ó, é uma outra série, né? Está relacionado com os tipos de resistores usados, tem 12 componentes, tá certo? Já a outra, que é uma série mais ampla, né? Observe que, por ter mais valores, os valores são mais
são mais, assim, precisos, né? Por exemplo, compara esse 1,2 aqui, ó. Esse 1,2, ele existe na série 12 e na série 24. Na série 12 tem 1,5, e na série 24 também. Mas a série 12 não tem o valor 1,3, tá certo? Então, isso significa o quê? Que essa série, além de apresentar mais alternativas, né, ela garante uma precisão maior. Por quê? Porque ela está apresentando valores entre outros valores maiores das outras escalas. Olha, compara a primeira escala com todas as outras. A primeira série, desculpe, a primeira série, o E6, tem 1,5 e o próximo resistor dela, daquela categoria, é 2,2. A série 12 tem, além do 1,5, tem 1,8 e 2,2. A série 24 há um monte de resistores que tem aqui, né? Então, quando a gente quer valores, digamos assim, além de ter mais precisão, ter mais valores disponíveis, usar a série 24, que tem uma disponibilidade grande, né? É por aí, Chico. O problema é só encontrar no comércio. O problema é encontrar, principalmente no nosso comércio aqui em Belo Horizonte, que ele não é muito, assim, rico em termos de variedade de componentes, né? O que mais encontra da série é 12. É 12, né? É o meio termo, né, Chico? A pergunta é, qual é a relação entre o tamanho e a potência do resistor? Né? A gente tem que lembrar o seguinte, o resistor é um componente por onde vai circular uma corrente elétrica. E quanto maior a corrente elétrica, né, maior a quantidade de calor que vai ser produzido nele. E ninguém quer, no circuito, ter um resistor frio. Aliás, desculpe, um resistor quente, né? Quando circular a corrente, ele tem que ficar frio. Ele não é uma lâmpada, ele não é um aquecedor, ele é só um resistor que tem uma função ali no circuito que não é ser aquecido. Então, você tem que colocar um resistor que não se aquece, né? E, para isso, existe uma regra que é o seguinte, quanto maior a superfície do resistor, mais fácil ele elimina o calor que ele produz, isto é, mais frio ele fica. Então, resistores muito pequenos, ele não dissipa, a palavra é essa, ele não dissipa o calor que ele produz com a mesma facilidade que um resistor de dimensões maiores. Então, quando a potência aqui está relacionada com a quantidade de calor que vai ser produzida nele. Então, se você aplica a ele uma potência grande, ele tem que dissipar uma potência grande, então ele tem que ser maior, senão ele não dissipa, né? Se você aplica uma potência grande num resistor pequenininho, ele vai torrar. E se você aplica a mesma potência num resistor grande, ele não vai nem esquentar. Por quê? Porque à medida que ele vai esquentando, ele vai pondo calor para fora. Ele tem capacidade para isso. É isso, Chico. Estou falando. Isso aqui são os materiais comuns na fabricação de resistores. Não é isso? Esse aqui é um resistor comum, né, daqueles que a gente tem visto. Observe que há um corte aqui, um corte para ver o que tem dentro dele, cara. Tá certo? O Chico está mostrando aí, ó. Esse corte está mostrando tipo um fio enrolado, né? O fio é a resistência dele, né? E esse fio é um fio com esse tipo de material que está escrito ao lado aí, ó, o metal ou carbono, né? São elementos resistivos. O metal que tem aí não é um metal de resistência baixa, né? Ele tem uma certa resistência, assim como o carbono, né? O que não apresenta resistência ômica, conforme o Chico marcou aí, é só o conector dele, né? O lead dele, né? Mas lá dentro, entre os dois terminais, né? Entre os dois leads, existe esse fio que é responsável pela resistência. E o valor dessa resistência depende da forma física desse fio e do material que é usado, tá certo? Cada resistor tem um formato e dimensões tais que definem a resistência dele, que a gente chama de resistência ômica do resistor. Aqui está um exemplo de um resistor parecido, né? É parecido só, né? Ele não é fio, ele tem uma camada depositada sobre ele aí, uma camada homogênea, né? Com
o material resistivo, né? Observe que está escrito aqui, o bastão de carvão granulado, é depositado em uma camada bem fina, tipo um pozinho bem fino, né? E fica depositada, e colada, e prensada, né? E ele é o resistor, ele é a resistência. Então, quando passa a corrente aí, essa corrente é definida, entre outras coisas, por valor dessa camadazinha aí, entendeu? E por fora nós temos o quê? Uma tinta, né? Isolando isso tudo, e o desenho aqui das faixas indicando o valor desse componente. Outro exemplo aí, esse aqui é um exemplo de um resistor de potência. Observe a figura ao lado aí, ó. Está escrito aí 10 watts. 10 watts é muita potência, viu? Esse resistor, ele parece uma balinha, né? Aquela balinha que a gente chupa aí docinha, né? Aqui tem a vista de corte dele. Né? Observe que tem a parte isolante dele. Geralmente, essa parte isolante é do material que ele suporta alta temperatura, tipo um material trefilado. E lá dentro tem um fio enrolado. Então, esse é um resistor de fio, tá certo? Esse fio, mesmo encostando uma espira na outra aqui, ó, não produz contato elétrico, a superfície do fio é isolada eletricamente. É tipo uma bobina. Só que é uma bobina construída com esse material aí, ó, nicromo, que é uma liga de níquel com cromo. Tá certo? O cromo, ele apresenta, com a soma dos dois, o níquel, apresenta resistências. Né? Normalmente não são resistências altas, não. Normalmente são resistências baixas. A vantagem é que ele dissipa bem o calor. É isso. Isso aqui é só um resistor de precisão, só para ter uma ideia de uma outra forma construtiva. Sim. Né? E esse é o SMD. É a tecnologia mais nova, né? Ligado aqui a resistência a essa parte, tem encapsulamento e os contatos na lateral. Ari, puxa puxa a apresentação para você. Tá. Foi. Puxei aqui, Chico. Tá. Meu cursor aí está visível? Bem, como nós estamos com dificuldade de comunicação, eu vou estar falando aqui, espero que estejam me ouvindo. Qualquer coisa, vocês dão um toque aí. Bem, como o Francisco está dizendo, isso aqui é um tipo de resistor mais usado, não digo que seja mais usado atualmente, mas ele é extremamente muito usado, dizer assim. É porque ele tem dimensões muito pequenas, portanto, ele é adequado para equipamentos pequenos, né? Qualquer computador, celular. E hoje em dia existe uma tendência mundial de consumo, de redução de consumo de energia, né? Então, tudo que se fala em consumir energia é proibido. Né? Consumir de forma inadequada, né? Desperdiçando energia, não é recomendado. Então, mesmo na eletrônica, né, os equipamentos são cada dia menores, além de isso facilitar também outras coisas. Então, essas situações bem pequenininhas. Tem resistor desse tipo aqui que a gente nem consegue ver direito lá no circuito, tão pequeno que ele é. E o que ele tem? Ele tem os seus extremos, né, que são os acessos metálicos, né, e tem essa parte aqui, escurinha aqui, ó, que é o material resistivo dele. E por cima tem a parte isolante, tem o substrato, que é onde ele é montado, tá certo? Então, esse componente aqui é o mesmo daqui, ó. Aqui está com detalhes e aqui eles também com menos detalhes. Ele é soldado, ele não tem aquele fiozinho, aquele terminal para passar por uma furação e soldar, não, ele é soldado, então, existe um processo específico de soldar ele lá no local. Isso geralmente é feito com máquinas, tá certo? Vocês vão ver isso na disciplina, com mais detalhes, na disciplina LPA do segundo ano. Passar para o próximo aqui. Chico, eu não estou conseguindo passar para o próximo, não. Estou sem o controle, tá? Vou ver de novo aqui. Chico, tem jeito de você passar para o próximo para mim? Eu não estou conseguindo aqui, não.
Chutei a cadeira aqui, Francisco. Você não abriu a apresentação, não, Ari? Eu estou tentando abrir aqui, Chico. Eu vou voltar o controle para você. Volta aí. Tá, Aí você vai tudo bem. passando. Vai Tive uma passando. emergência aqui. Vai passando para mim aí, eu vou falando aqui. Aqui é só uma foto de uns SMD. Eu estou sem a figura disponível aqui. Não, ela está no seu Dropbox. Você quer que Vou ter manda? Você quer que parte? Para não ficar gastando tempo nisso, você não coloca ela aí. Tá? Ah, então. A aula é muito pequenininha. Chegou aí. Chegou. Vai passando aí para mim, Chico. Volta ela lá no SMD. Opa, já acabou aquela parte? Já, o SMD era só uma foto da parte interna. Ah, tá. Agora você já está entrando naquela Agora, a aula parte de hoje. Então, consegue seguir o que eu vou falar aqui, tranquilo? Pode ir. E o pessoal aí, tá tranquilo? O Alexandre está querendo falar alguma coisa, Alexandre? Pode falar. Ô, professor, tem como o senhor repetir aquela parte de como que a gente acha o erro na atividade 4? Essas coisas é melhor perguntar na hora, tá? Fica mais... É que eu perguntei no chat, só que parece que vocês não viram. Não, você desculpa, o chat aqui ele é só uma ferramenta que a gente usa, mas na hora que você está na apresentação, a sua atenção fica muito em cima do que você está falando e vendo na tela e não olha para o chat, sabe? Ah, entendi. No meu caso, eu que peço desculpas. Não, Obrigado. No Você meu não tem caso que... aqui, a tela de Desculpa. apresentação tampa tudo. O chat tampa a conversa. Eu até vejo. Quando o Chico está falando, eu fico o tempo todo olhando o chat aqui para ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Só que, o que acontece? Eu sou muito, assim, visual, então quando eu estou falando, olhando a minha figura, eu não olho para o chat, não. Ô, Chico, fala sobre esse erro aí. Eu acho que quando a gente fala uma coisa e ela não fica clara, outra pessoa falando fica mais claro. Aqui é o seguinte, ó. Na área de metrologia, o pessoal trata da seguinte maneira, olha, qual que é a probabilidade do ponteiro estar? Onde que é provável que ele esteja? Então, quando o pessoal faz a pesquisa de, por exemplo, eleição, eles falam, o erro é... Não, a pesquisa foi de tantos por cento, com um erro de 1% para mais ou para menos, ou 2% para mais ou para menos. Isso se chama erro. É o erro, no caso da pesquisa. Tudo que você faz medida tem erro. Então, esse erro aqui, né, é onde que é provável que o ponteiro esteja. Então, a gente decide que ele está muito provável no 2,8 em relação a 2,4 ou em 3,2. Por quê? Porque você está vendo ele aqui, mas ele pode não estar em cima certinho. Então, qual que é a probabilidade? É que ele esteja aqui com uma amplitude do erro de 0,4, que é a menor divisão, tá vendo? Que eu tenho certeza que ele não está numa divisão para lá, para a direita, ou uma divisão para a esquerda. No entanto, para representar o erro, a amplitude do erro é uma divisão. Então, ele pode estar metade para cima ou metade para baixo. Então, mais ou menos 0,2. Porque a amplitude do erro é 0,4, que é uma divisão. Então, qual que é o erro da escala? Uma divisão. Você tem uma régua de 30 centímetros dividida em milímetro. Quanto que é o erro? 1 milímetro. Quando você faz a medida, é mais ou menos meio milímetro para cima ou para baixo da sua leitura. Entendeu?
Ah, então o erro vai ser sempre, tipo, o valor de um tracinho para o outro. Exatamente. Essa é a Ah, amplitude do erro. Então, aí, você põe metade para cima e metade para baixo. É o lugar provável que ele vai estar, o ponteiro. A mesma coisa acontece aqui, ó. Repara, eu tenho 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50. Onde que o ponteiro está aqui? Ele está no 36, eu acho. Mas será que é 36 cravado? Provavelmente não. Mas qual que então é o erro? Olha, próximo tracinho depois de 30 é 32. Então tem uma amplitude de erro de 2. Um para mais ou um para menos. Então o erro é mais ou menos 1. entendi. Tenho certeza que Ah, é mais agora eu entendi. Beleza? Agora dá para calcular direitinho o erro aí, tá? Por isso que eu falei, Chico é o Chico. Ô, Chico, voltando à sua fazenda, lá, você quer explicar essa ou quer que eu explique? Pode ir. Sua voz Vai tá... lá. Pode reenviar a atividade? Como? Oi? Pode reenviar a atividade? Eu vou olhar lá se está coisa, mas eu acho que sim. Porque ele substitui o Obrigado. arquivo anterior, entendeu? Entendi que eu vou fazer algumas correções. Sem problema. Ari, pode ir, Ari. Ô, Francisco, Hum. como você que preparou isso aqui, tá certo? Eu vou procurar te copiar, tá? Porque quando Tá a gente bom. prepara, coisa a gente sabe, quem prepara é que sabe o que falar, mas eu vou fazer o meu melhor. O Tá que bom, está vai lá. nesse foto aqui é uma parte da fazenda do Francisco, sabe? Lá tem uma roda d'água aqui, ó, e ele está usando o processo todo aqui para mostrar, para fazer uma analogia com o fluxo de corrente elétrica, tá certo? Essa roda d'água aqui, ela, à medida que a água está descendo lá do rio que passa dentro da fazenda dele, né, vai fazendo a roda girar. E tem uns baldes aqui, ó, à medida que a roda vai girando, ele vai enchendo d'água e jogando, subindo, né, e jogando a água aqui. Então, a água, ela sai lá de baixo, sobe, tá certo? Passa nessas canaletas aqui, ó, né? Vai circulando aqui, e no caminho dela ela encontra essas barreiras aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 barreiras. Observe que o nível aqui, ó, é maior do que o nível aqui, que é maior que o nível aqui, quer dizer, cada ponto aqui ó, tem um nível que você pode relacionar com potencial diferente, tá certo? A água tende sempre a ir para um lugar que tem um nível menor para encher aquele nível, né? E o processo vai circulando, né? E qual que é a analogia que ele fez aqui? Aqui, ó, a roda d'água seria a fonte, né, que vai produzir o fluxo, né? No caso da eletricidade, é a fonte de tensão, porque pode ser um gerador, uma bateria, né? E esse fluxo de água aqui está representando a corrente elétrica que estaria circulando desse terminal aqui, ó, da bateria, tá certo, cara? Observe aqui, ó, tem uma bateria que é o caminho por onde circula a corrente elétrica, tá certo? Então, essa bateria produz o quê? Ela é a força que vai induzir o movimento dos elétrons para circular, tá certo? E tem no caminho aqui os elementos resistivos, né, que são os elementos que tendem a barrar a corrente, ou reduzir a corrente. Então, todo circuito elétrico, ele tem a fonte, né, que detenta a energia, né, que vai ser transformada, que vai produzir o movimento dos elétrons. O movimento dos elétrons, no caso, no condutor, é o que a gente chama de corrente elétrica, né? E no caminho por onde passa a corrente elétrica tem os elementos resistivos, né, que estão ali para atrapalhar aquele movimento, resistir àquele movimento, tá certo? E aqui são 3, 4, aliás, né, Chico? Isso. E cada um reduz um pouco o potencial da fonte de produzir essa corrente. Tranquilo? Isso. Isso Outra aqui, analogia. isso é uma outra, né? O que isso é? É um reservatório, uma caixa d'água? É uma caixa d'água, né? Então, aqui tem um Essa reservatório e um reservatório 2. Se cortar o som, você me dá um toque. Então, daqui a pouco vamos representar aqui o outro circuito elétrico, né? Então, eu tenho aqui uma diferença de potencial, né, que, na verdade, é como se fosse uma bateria. Então, imagine uma bateria descarregando. Você está usando ela vai descarregando. Como é que isso acontece? Do mesmo jeito que acontece aqui com o reservatório elétrico, hidráulico, né?
diferença de potencial hidráulica é o mesmo que diferença de potencial elétrica. Quando eu abrir aqui o registro, vai começar a existir um fluxo de corrente, ou fluxo, no caso da bateria, que é um fluxo de água. E ela vai fluindo de um lado para o outro, né, formando um circuito sendo usado, e a diferença de potencial vai diminuindo, ou a diferença de energia hidráulica vai diminuindo. Com isso, o fluxo também vai diminuindo, até cessar. Quando isso acontece, no caso hidráulico, para a vazão e os dois níveis estão na mesma altura. No caso elétrico, a bateria descarrega completamente. E como é que funciona esse circuito? Então, eu tenho aqui a diferença de potencial hidráulica, que é a mesma que a diferença de potencial elétrica. Eu tenho um registro que pode estar mais aberto ou mais fechado, é uma resistência, ou seja, ele impede a passagem do fluxo, né, de um lado para o outro, e tem o fluxo. O fluxo é como se fosse a corrente. A parte de cima fecha o circuito. Então o que é que fecha o circuito em cima? A pressão atmosférica. Se a pressão é a mesma de um lado e do outro, eu tenho uma referência de pressão. Aqui, no caso, é um ponto de referência, o negativo da fonte, que é o ponto de referência de medição, de tensão ou de corrente. Nesse caso, nós temos outro circuito hidráulico, né? Um circuito hidráulico onde eu tenho uma fonte, essa é a minha fonte, onde tem uma diferença de potencial hidráulico, né? E posso ter um vazamento aqui, como acontece nas baterias reais aí, que ela tem uma perda interna, né? Se eu ligar a parte de cima na parte de baixo, né, a diferença de potencial entre esses dois pontos agora é zero. Em compensação, eu tenho a maior quantidade de fluxo possível passando aqui, né? No caso do circuito elétrico, como se eu tivesse fechado aqui um caminho curto para a corrente. A gente chama isso na eletrônica de curto-circuito, né? Então, a fonte está oferecendo o máximo de corrente que ela pode oferecer. Esse curto-circuito não é muito recomendado, então a gente tem que tomar cuidado, né? O que é o ideal? O ideal é que tivesse aqui no caminho, né, uma coisa para ser usada nesse fluxo, como, por exemplo, uma serpentina ou uma tubulação em zigue-zague. Ô, Chico, o som tá indo de novo, tá? Então, pega aí. Bem, o que o Chico está dizendo é o seguinte, só para repetir aqui, para pegar embalo. Aqui tem uma quantidade de líquido, né, que tende a vir para baixo aqui, passando por esses tubos aqui, né? Se for o tubo direto aqui sem nada, o fluxo aqui é intenso. No caso aqui da analogia que ele faz com a bateria, né, é como se tivesse aqui um caminho sem resistência. Isso é que ele chamou lá de curto-circuito, né? Ele não é adequado porque, primeiro, ele vai descarregar a bateria muito rápido. Segundo, como vai acontecer isso rápido, vai produzir muito calor, né? E não é o objetivo, a bateria é ligada no circuito para produzir um efeito, não se descarregar assim direto nele. Na outra analogia que ele faz a seguir, ele colocou uma serpentina, cara. Essa serpentina é tipo um tubo mais fino, né, de longo comprimento, né, que é colocado assim, volteando, né, fazendo voltas, tipo, como inspira, né, é igual um resistor de fio, né. Ele é fininho, passa pouco líquido e a extensão por onde vai passar é muito grande. Então, ele faz com que o fluxo do líquido aqui tenha mais dificuldade de chegar aqui. É como se ele estivesse limitando o fluxo. Na realidade, ele está limitando o fluxo. E a analogia que ele fez aqui com o circuito é o seguinte, volta, aqui, ó, a bateria continua, né, que é esse conjunto aqui de receptáculo do líquido, né? Aí continua o caminho também, mas tem uma resistência no caminho, já. Então, a corrente que vai circular aqui, nisso que a gente chama de malha, né? Ela agora não vai ser alta, ela vai depender do valor da fonte de energia e da oposição que existe à corrente, que é o elemento resistivo, da mesma forma que existe hidraulicamente falando aqui, ó, né? Quanto maior essa resistência, ou quanto maior for essa serpentina,
menor a corrente elétrica aqui e menor o fluxo aqui, tá certo? Aqui o Chico colocou para vocês... Só para falar da chave. Ter o conceito de chave, né? O que é chave? Chave no circuito, né? Aqui, hidraulicamente falando, é tipo uma válvula, né? Que nessa posição funciona como uma chave fechada, né? Não deixa passar nada, né? Então, nada desse de cima aqui vem cá para baixo. Aqui, ó, no circuito elétrico, né? Observe que no símbolo aqui, ó, ela está aberta. É diferente desse aqui, ó. A chave aberta aqui não deixa passar nada, a chave fechada aqui não deixa passar nada, né? É uma torneira fechada. E aqui é uma ruptura no caminho da corrente elétrica, então não dá para passar corrente aqui, tá certo? Você pode fechar aqui da mesma forma que você pode abrir aqui, tá certo? Quando você muda a válvula aqui, né, a chave hidráulica, vamos chamar assim, abre a torneira aqui, há o fluxo. Aqui é quando você encosta, aciona o interruptor, encosta essa barrinha aqui, aí dá passagem para a corrente elétrica. Aí forma-se o circuito, né? A chave, ela define se vai ou não ter corrente. A fonte define, junto com o resistor, o valor da corrente, tá certo? É isso, Chico? É isso aí. Vamos lá, então, circuito elétrico. Ótimo. Circuito elétrico, vamos lá, vamos lembrar. Dá um clique aí. Tá indo. O som voltou? Tá ótimo o som, Chico. Se você quiser falar, fique à vontade. Não, pode ir. Você está indo bem. Treinou Obrigado. direito. Não, eu nunca irei tão bem quanto você, por vários motivos. O que nós temos aqui? É um exemplo de circuito elétrico, né, Chico? Nós temos aqui, isso aqui é parece uma pilha, né? Aqui um interruptor, está ele representado aqui, ó. Aqui tem a carga que é a lâmpada, né? Quando a chave está aberta, né, os elétrons que estão em acúmulo de um lado da pilha, eles não têm como passar e chegar para o outro lado. Então, não há corrente elétrica, a lâmpada fica apagada. Aí você vai lá no interruptorzinho, fecha ele. Aí observa que está tendo um fluxo de corrente passando aqui. Essas bolinhas são os elétrons circulando aqui. E quando eles passam pela lâmpada, eles acendem a lâmpada. A lâmpada acende, vocês vão aprender isso muito direitinho. Uma lâmpada elétrica, ela acende quando passa corrente nela. Por quê? Porque quando passa a corrente nela, esquenta o filamento dela. Quando esquenta o filamento, ele produz calor, né? Lógico, esquenta, e esse calor é convertido em luz. Há uma transformação de energia elétrica em calor e energia térmica em luz. Então, ela acende, mas para isso tem que estar passando esses eletrozinhos aqui, ó. O Chico gosta muito de falar, que eu acho muito didático, isso é o seguinte, que os elétrons, por exemplo, um elétron que está saindo de um lado aqui, ó, da pilha, né? Vamos fechar para ver, ó. Na hora que ele fecha, não é o mesmo elétron que sai da chave e chega na chave do outro lado. Observe essa ovelha negra aqui, né, Chico? Né? Ele fica se movendo, ele tem uma certa velocidade para ele produzir um ciclo completo, mas na hora que você fechou a chave, ele estava lá na pontinha da chave, né? Começa a corrente, demora a chegar naquele lugar de novo, demora entre aspas, né? Mas isso é para você ver o seguinte, de um lado do condutor, tem um elétron saindo, né? E lá do outro lado tem outro elétron entrando. Então, sai um elétron aqui no momento, e no outro momento nesse mesmo momento entra outro elétron do outro lado. Não é o mesmo elétron. Certo? É um fluxo, tá, gente? Os elétrons ficam circulando. E não é importante também a gente ficar preocupado em saber qual elétron que entra e qual que sai, né? Agora nós temos uma ação. Internamente na bateria. Aqui, ó. São dois polos que tem na bateria, né? Um polo com excesso de elétrons e um outro polo com escassez de elétrons, né? E entre os terminais dessa bateria tem o que se chama diferença de potencial, que é a diferença entre o
posso dizer que entre o número da escassez e o número do excesso, né? Há uma reação. Vamos carregar a bateria. Há uma reação química aí que faz com que elétrons de um lado se movimentam para o outro, lá, fazendo com que aquele lado onde tem mais excesso, para onde eles estão indo, tem excesso, isto é, fica negativa. Bateria, né, a bateria, o polo negativo da bateria é o polo onde está cheio de elétrons, olha lá, os bichinhos estão tudo lá brincando lá, e do outro lado não tem ninguém mais, praticamente. Então a bateria está totalmente carregada. O ponteiro aqui, dizendo aqui no medidor, aqui, ó, valor máximo, ela está totalmente carregada, certo? Se ela for descarregar, os elétrons vão, à medida que vai usando, essa diferença de elétrons a diferença de um lado vai aumentando, né? Quer dizer, chega uma hora que não é a diferença, não, desculpa, o número de elétrons de um lado vai diminuindo e do outro vai aumentando. Chega uma hora que eles se igualam. Quando eles igualam, quer dizer, o potencial de um lado é igual ao potencial do outro, né? A tensão da bateria é nula, é zero. Ela não tem como produzir corrente para um circuito no qual ela for ligada. É isso? Se você inverteu a bateria... Se você fizer algo desse sentido aí, né, que os elétrons vão mudar para onde vão, né, aí a tensão fica invertida, né? A tensão elétrica fica invertida. E observa que ela se carrega totalmente ao contrário. E o polo negativo continua sendo o que tem mais elétrons. Sempre o que tem mais elétrons, né? Porque é exatamente por isso que ele é chamado negativo, né? Em função de que tem um número maior de elétrons que são cargas negativas, né? Do outro lado não tem tanta ou não tem cargas negativas, né? Tem a falta de cargas negativas, que a gente chama de íons positivos, né? Ou cargas positivas. Tá certo? É isso que eu queria dizer? Isso aí, isso mesmo. Então a bateria vai descarregando, vai ficando igual a quantidade de elétrons de um lado do polo e do outro polo. Muito bem. Tem alguma dúvida? Tem dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso tentar explicar, ou Francisco. Vocês aqui mandam. Isso é simples, né? E depois que fecha, o cara pergunta os troços. Aí é foda. Às vezes, isso é normal, né? Isso é normal. É. Esqueci de abrir o Moodle aqui para mostrar a atividade de hoje. Peraí. Tá. Chega, tá tranquilo. É isso, né? Então, o que você fez aí, a minha pequena ajuda, é mostrar, né, os conceitos de circuito elétrico, chave, né, diferença de potencial, usando circuitos meios análogos, né? Agora você vai mostrar atividade, beleza. Está com você, então. Esqueci de abrir. É bom deixar tudo aberto antes de começar. Facilitar, né? Gente, nós estamos, eu e o Chico, e principalmente o Chico, muito preocupado com o som, sabe? Porque nas últimas aulas o som tem saído o tempo todo. Então, é um problema tira a nossa atenção, né, Chico? É ruim, né? Aí você preocupa sabe com uma coisa e deixa outras de lado. Você não sabe se está sendo ouvido e tal. Moçada, a gente tem que começar a ter o hábito, tá? À medida que começarmos a entrar no ritmo, você vai chegar aqui para a aula do nosso encontro para tirar dúvidas, ok? A recomendação da coordenação, a recomendação da diretoria. A gente está fazendo, aproveitando, otimizando o máximo que a gente consegue de tempo, mas, na verdade, era para estar tirando as dúvidas do que era para fazer. Então, você tem que chegar aqui nas próximas aulas já com a aula lida, pelo menos, para você saber o que é para fazer nessa semana, ok? Apesar da gente estar com o assunto por quinzena, você vai poder entregar as coisas por quinzena, mas a gente tem uma aula por semana, né? Então, é bom chegar já com a leitura feita da aula, tá?
Então, aqui, ó, vocês vão ler isso aqui, que é exatamente o que eu passei. E aqui está na apostila de laboratório, ok? Então, no final, a gente está adaptando único e exclusivamente as tarefas, tá? Então, qual que é a tarefa? A tarefa é você, obviamente, ler a aula, olhar bem essa tabela. Com essa tabela, usando tanto faz o europeu ou o americano, tanto faz. Você, o código, você vai usar um simulador. A sugestão aqui é um online, tá? Esse aqui é online, você tem que fazer download, não precisa baixar, é só montar. Aí você pode coletar a imagem da tela, um split screen, de um circuito que faz uma lâmpada ligar e desligar. Então, você pega a lâmpada acesa e a lâmpada apagada. Outra possibilidade é esse aqui, ó, o FET. Né? Então, esse outro também é uma possibilidade. O que você vai entregar? A imagem e o desenho do circuito que você fez. Que desenho? Desenho usando esses códigos aqui, ó, da tabela. Alguma dúvida no que é para fazer? Bem, gente, só para assim, ilustrar o que o Chico falou, vocês vão baixar qualquer um desses, baixar não, né? Esse aqui, ele é online, não precisa de baixar. Quando você entrar com esse endereço aqui, você vai ter acesso a ele e vai trabalhar com esse. Eu recomendo você entrar no Google e digitar esse nome aqui, ó, Tinkercad, coloca lá, tutorial. Aí você vai ver vários filmezinhos lá do YouTube ensinando a usar, tá certo? Uns melhores, outros piores, né? Mas eles são suficientes para você entender como usa e praticar. Feito isso, aí você vai fazer o que o Chico está pedindo aí, ó. É montar um circuito, né, Chico? Né? E simular o circuito, tá certo? Então, você vai aparecer, eu entendi bem aqui, você vai mostrar o diagrama esquemático do circuito, que é o símbolo dele, né, o circuitinho lá com o símbolo, e a foto dele simulado, né, Chico? Isso. Uma lâmpada acesa, uma foto com ela apagada, por exemplo. Se quiser filmar, gravar um filminho, você tanto faz, isso aí fica a critério. O jeito mais simples é uma imagem com ela ligada, uma imagem com ela apagada. E inserir na resposta aí, não é isso? Isso, e o desenho, né, pode estar em arquivos separados, não tem problema não. Desde que seja compactado e colocado na forma zip ou RAR, que é um arquivo só, de no máximo 10 MB. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode usar outros simuladores para fazer? Pode, desde que você mostre uma lâmpada acesa ou apagada. Nós estamos falando de lâmpada, não é LED não, hein? Ok, obrigado. Beleza? A gente recomenda que o simulador seja legal, tá, gente? Nada de... Nossa função aqui é pedagógica, né? A gente não recomenda pirataria, não. Tranquilo? Aí é só a gente tirar 2 prints, um funcionando e um desligado do circuito que a gente fazer, certo? Certo. E Ok. desenho, pode ser no papel, depois bate a foto também do circuito, né, que a gente chama de esquemático, usando esses símbolos aqui, ó, da tabela. Você tem esses símbolos na apostila, né, ou nesse guia aqui que está no Moodle, tá? Para quem perdeu a apostila, ou está sem apostila, ou coisa assim, eu estou colocando no Moodle a aula, para facilitar e não ter dificuldade. Mas pode usar a apostila, sem problema. Ok? Beleza. Mais dúvidas? Entendi. Gente, tem qualquer dúvida é agora, né? O cálice para sempre, né, Chico? Tá. Isso é uma brincadeira, isso não é um casamento. Então, Até certo ponto. Eu vou parar a gravação, porque nossa aula já foi, né? Beleza? E Tranquilo. bom dia para vocês. Ô, gente, bom dia, boa semana.